Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu venho trazer uma palavra de Deus ao seu coração e depois eu vou orar pela sua vida, pela vida de todos aqueles que você marcar o nome aqui nos comentários, ok? Então fique comigo até o final porque o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. E eu costumo dizer que quando você coloca Deus em primeiro lugar e quando você finaliza o seu dia na presença de Deus, tudo o que acontece ao longo do dia coopera para o seu bem. Amém? Por isso não importa onde você está neste momento. Se você está em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, você só precisa abrir o seu coração para que Deus fale com você. E antes de nós começarmos a mensagem, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. Eu sei que muitos de vocês já têm ouvido as orações, mas ainda não se inscreveram. Então é só você clicar no botão que está aqui abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? E me diga aqui nos comentários de qual cidade você é. Eu quero te conhecer um pouco mais, afinal de contas, estamos todos os dias aqui, ligados na mesma fé, formando uma grande corrente de oração. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre Deus, que muitas vezes permite que nós passemos por sofrimentos, por momentos difíceis, principalmente por causa de nossas escolhas erradas. Mas esse mesmo Deus é aquele que nos disciplina e Ele nos tira do sofrimento. E então Ele traz uma alegria para o nosso coração. E para começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler o que está escrito em Filipenses capítulo 4, o versículo 4. Diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Irmão, eu quero te fazer uma pergunta agora. Você consegue se alegrar sempre no Senhor? Você reconhece que na sua vida tem alegria? Eu sei que nós estamos em um mundo cheio de problemas, sofrimento, estresse, e essa é uma questão difícil de responder, não é verdade? Afinal, como você pode ter uma vida alegre quando tudo está desmoronando? Se a sua vida financeira está mal, se o seu casamento está em crise, se uma doença está tirando a paz da sua família, é normal que a gente se entristeça, que a gente chore de vez em quando, mas mesmo diante de tudo isso, a Bíblia nos oferece uma alegria. Eu quero ler com você mais uma passagem que está em Neemias capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus: Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Aqui nós vemos que os israelitas estavam muito tristes, porque as muralhas de Jerusalém estavam todas derrubadas. Aquele povo havia sofrido muita humilhação dos inimigos, porque a nação de Israel havia se desviado dos caminhos de Deus. E por causa disso, ela perdeu a sua fé, perdeu a sua força e perdeu consequentemente uma vida abundante e feliz. E neste contexto aqui, Neemias, que foi muito usado por Deus para reconstruir a nação, ele convocou todo o povo ali para se arrepender, para ouvir a palavra de Deus. E mesmo eles estando tristes, pelo menos agora eles estavam conscientes de que eles haviam desobedecido a Deus. Eles entenderam que o pecado tinha levado à destruição de Jerusalém e ao exílio dos israelitas na Babilônia. Mas Neemias estava muito confiante, porque ele entendeu que Deus havia dado uma segunda oportunidade. Deus estava transformando aquela situação, restaurando um povo que antes era adorador, que antes amava ao Senhor. Então aquele dia não era um dia de tristeza pelo passado, mas sim um dia de alegria por aquilo que estava começando. E por que eu estou trazendo essa palavra, irmãos? Porque pode ser que na sua vida, as circunstâncias ao seu redor podem ser as mais difíceis possíveis. Pode ser que você se encontre aí no lamaçal de pecado, você está no fundo do poço e você não tem encontrado nenhuma esperança à sua frente. Mas meu irmão, apegue-se na palavra de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
e elas se renovam a cada manhã. Por isso você precisa tomar posse do perdão, da graça, da misericórdia. Você precisa entender que Jesus, ele já pagou o preço pelos seus pecados na cruz e agora ele quer te dar o perdão e a salvação. Amém? Então, se Deus tem tocado o seu coração com esta palavra, se você está compreendendo o que eu estou te dizendo, diga aqui nos comentários para motivar as outras pessoas a assistirem. Diga assim: pastor, Deus está falando comigo agora. Pastor, esta palavra me tocou muito. E eu resolvi trazer essa mensagem hoje porque eu quero que você saiba que existe um tempo em que você precisa abandonar a tristeza. Oh, meu irmão, isso é muito importante. Você pode chorar, isso não é falta de fé. Você pode ficar abatido, cansado, sem vontade de fazer muita coisa, mas você tem que entender que esse deserto não é o seu fim. Deus quer que você sacuda a poeira, que você dê a volta por cima e que você se alegre no Senhor. Amém? Quando nós lemos aquele primeiro versículo aqui nessa mensagem, em que o apóstolo Paulo diz: irmãos, alegre-se sempre no Senhor. Nós devemos lembrar que Paulo, ele estava acorrentado, ele estava preso por fazer a vontade de Deus, ele estava totalmente sem esperança, mas mesmo assim ele encorajava as outras pessoas, porque ele entendia que a alegria que vem do Senhor, ela renova a nossa fé, a nossa força. Amém? E você precisa entender também que tudo tem um tempo para acontecer. Tem tempo de chorar, mas também tem um tempo de parar de chorar. A Bíblia diz que todos nós passamos por aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Então, meu irmão, se você está unido com Cristo, saiba que todas as coisas irão passar, até mesmo as coisas ruins, e o que vai ficar é a sua fé e a sua esperança. Mas você só vai conseguir superar tudo isso quando você olhar para Jesus. E assim você vai descobrir que a alegria da salvação, a alegria de estar com o Senhor, supera toda tristeza. Quantas vezes, irmãos, eu tive motivos para chorar, quantas vezes as coisas deram errado, mas eu sempre olhava com os olhos da fé. E se hoje eu estou trazendo essa mensagem para você, é porque Deus viu o meu coração, Ele aprovou a minha fé e Ele me honrou. E assim Ele vai fazer com você. Amém? E uma coisa que nós precisamos entender é que quando aquele povo foi restaurado por Deus, através do profeta Neemias, aquele povo compartilhou a bênção. Neemias disse: hoje não é dia de chorar, hoje é dia de se alegrar, e vocês vão sair pelas ruas e vocês vão compartilhar com as pessoas aquilo que vocês estão desfrutando. Então, irmãos, a alegria que nós sentimos precisa ser compartilhada. É por isso que em todo final de vídeo meu, eu peço para você enviar nos grupos de WhatsApp, para os seus amigos, familiares, porque mais pessoas precisam conhecer a alegria do nosso Deus. Mais pessoas precisam conhecer o Evangelho, que é uma boa notícia. Saber que nossos pecados foram carregados por Cristo. Saber que nossos pecados não nos acusam mais. E que perante Deus nós estamos justificados. Ou seja, Deus não vê em nós mais pecado algum, porque Ele olha para nós e Ele vê o sangue do Cordeiro. Ele vê o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Amém? E a Bíblia diz que Jesus é o nosso intercessor e Ele intercede por nós sempre, e não apenas uma vez ou duas. E somente por causa disso nós deveríamos louvar ao Senhor todos os dias. Amém? Então agora você vai orar junto comigo, você vai tirar a tristeza do seu coração e você vai tomar uma atitude de fé. Uma atitude de acreditar que coisas boas virão na sua vida, que tudo vai cooperar para o seu bem, que o Senhor Deus te ama muito e que Ele está ao seu favor, fazendo com que até as coisas erradas que deram na sua vida cooperem para o seu bem. Aleluia! Então, se você puder, você vai fechar os teus olhos e nós vamos clamar ao Senhor. Aleluia! Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Oh, meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. Quantas provações, quantas lutas, mas o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa alegria. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz que a alegria que vem do Senhor é a nossa força. E por isso, meu Pai, nós tomamos posse desta alegria. Oh, Deus, renova dentro de nós uma fé inabalável, uma esperança. Meu Pai, esta mulher e este homem que tem sofrido, que não sabe mais o que fazer da vida deles, Pai. Eu te peço, enche eles com Teu Espírito Santo. Traga, Senhor, uma luz no fim do túnel, que eles consigam enxergar uma saída, Pai.
Dá sabedoria àqueles que não têm entendimento, àqueles que não sabem como sair dessa situação. Pai, quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que foram totalmente transformadas, restauradas, foram salvas. Ó Senhor Jesus, eu sei que esta obra não é minha, esta obra é tua. E por isso, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a vida deste irmão e desta irmã. Oh, meu Pai, esta pessoa se sente tão distante do mundo à sua volta. Essa pessoa que está morando agora no exterior, está com a mente confusa, meu Pai, porque não sabe se volta, se vai, não sabe se continua neste local. Jesus, conforta esta pessoa agora e que o Senhor traga paz. Senhor Jesus, quantos agora estão se sentindo solitários, quantos agora estão se sentindo sozinhos neste mundo, mas o Senhor está ali e a tua palavra diz que aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, ali há a vida verdadeira. E eu venho te pedir então, Jesus, preenche esse ambiente, preenche esse quarto onde a pessoa está orando, preenche esse carro onde a pessoa está orando junto comigo. Senhor Jesus, este quarto de hospital, Senhor, que não seja um lugar de morte, um lugar de tristeza, mas que seja um lugar de alegria, porque o Senhor mesmo disse que veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Pai, este homem que está deitado no leito de hospital, Senhor, ele não tem força, a sua saúde está debilitada, mas eu te peço, Senhor, derrama da tua presença sobre este homem, sobre esta mulher também, Senhor, que tem se sentido tão fraco, Senhor, diante das adversidades. Ó Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, preenche estas vidas com a tua presença, assim como um dia o Senhor transformou o meu coração. Eu te peço, Senhor, transforma a vida de cada um, traga um sentido novo para a vida, para a existência dessa pessoa, meu Pai, que ela possa andar contigo todos os dias. E neste momento, Pai, nós também pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor Jesus, quantas vezes nós falhamos, nós desobedecemos, mas Deus, eu creio que Tu és o nosso Pai, que não nos acusa, que não nos joga na cara, mas o Senhor nos abraça, nos recebe de volta e traz honra para a nossa vida. Assim como o Senhor acolheu aquele filho pródigo, eu sei que o Senhor está nos acolhendo agora e que o Senhor está preparando um novo tempo, novos planos de bênção, de paz e prosperidade para nós. Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer, porque desde que eu comecei essas orações, eu já ouvi tantos testemunhos, Pai, e eu te louvo porque isso não pertence a mim. Toda honra e toda glória pertencem ao Senhor, o único Deus verdadeiro que enviou Jesus para nos dar uma vida abundante. Senhor Jesus, em Teu nome que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero que você permaneça comigo, porque nós vamos fazer uma oração poderosa pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles.
E depois nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio.
A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém?
Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial.
nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai,
que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham o costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.